João 8,32, um texto bem conhecido de todos, onde diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vocês podem repetir uma frase comigo? A verdade que liberta é a verdade que eu pratico. É a verdade que eu pratico. Amém. Vamos sentar e vamos permitir que Deus fale conosco aos nossos corações. No capítulo de número 8 de João, quando nós começamos a ler aí, no começo, os fariseus e alguns religiosos da época trouxeram uma mulher que foi pega no ato de adultério. E a lei, ela falava que aquela mulher, ela tinha que ser apedrejada, tinha que ser morta. E eles, querendo testar Jesus para ter com que acusar Jesus, eles levaram ela até ele e falaram para ela o que tinha acontecido e sobre a lei, o que a lei falava. E perguntaram para Jesus: e o Senhor? O que o Senhor disse? Jesus, sabendo o que eles queriam, se colocou de joelhos e, agachado, começou a escrever na areia. E como eles insistiram com Jesus, Jesus então se levantou e falou: qualquer um de vocês que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a palavra de Deus diz que começaram a sair um por um, a partir dos mais velhos até os mais novos, porque a consciência começou a acusar dos seus pecados. Porque todos perceberam naquele momento que eles também tinham erros, talvez os mesmos, talvez piores, melhores, mas não existe pecado grande nem pecado pequeno para Jesus. Então Deus, aleluia, naquele momento, Jesus se levantou e começou a pregar e a falar sobre a verdade. E Jesus falou ali no capítulo, versículo número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os fariseus, outra vez querendo questionar Jesus, eles falaram: nós somos filhos de Abraão, nós somos homens livres, vamos ser libertos de quê? E aí Jesus falou para eles: se nós andamos na prática do pecado, somos escravos do pecado. Aqueles que andam na prática do pecado, eles são escravos do pecado. E ele falou mais, diz que os escravos, eles não tinham vontade própria, eles não podiam ser libertos sozinhos, mas o filho, ele morava em casa, e se o filho libertasse o escravo, o filho poderia ser liberto. Então Jesus fala no versículo de número, o escravo poderia ser liberto. Então Jesus fala no versículo de número 36, que se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão libertos. E santo é o nome do Senhor. E desde os tempos antigos, quando a palavra começou a ser pregada, desde os patriarcas, Deus, ele já alertava o povo de que eles tinham que colocar em prática aquilo que eles estavam sendo alertados, aquele conhecimento que estava sendo trazido até eles, estava sendo executada a pregação da palavra. No capítulo de número 11 de Deuteronômio, versículo de número 26, aleluias, quando Deus está dando instrução a Moisés ao povo, para que o povo fosse abençoado através dos valores, dos princípios que eram ensinados, no versículo de número 26 de Deuteronômio 11, a palavra diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando vocês praticarem, quando vocês obedecerem os mandamentos de Deus, e a maldição quando vocês forem desobedientes, quando vocês deixarem esses preceitos, quando vocês deixarem de cumprir com esta palavra. E hoje nós estamos aqui em uma campanha de quebra de maldição. E eu sei que a maldição existe. Existem obras de feitiçaria, existem palavras lançadas que a gente recebe, mas também existem aquelas maldições em que nós damos legalidade
Para quê? Para que a bênção de Deus não chegue até nós. Deus, Ele sempre colocou princípios a serem exercidos pelo seu povo, para serem praticados pelo seu povo. E esses princípios sempre foram os maiores e os melhores para serem cumpridos e para que a bênção de Deus chegue até as nossas vidas. Nós podemos chegar até aqui hoje e ter sido preparada uma obra de macumbaria, e os irmãos que estão se consagrando, que estão sendo inspirados por Deus para colocar esta campanha em prática, eles estão orando e toda maldição será quebrada em nome de Jesus, e o diabo não vai ter poder sobre as suas vidas. Mas e quando a maldição ela é causada pelas nossas escolhas? Quando a bênção não chega porque nós escolhemos não fazer a vontade de Deus, porque está sendo comum nos dias de hoje as pessoas procurarem na palavra de Deus e na igreja alguma coisa que seja concordante ou que seja fácil de se praticar, enquanto Deus, aleluia, Ele deixou bem claro na sua palavra, Ele deixou alguns mandamentos e princípios a serem cumpridos, para que nós sejamos abençoados. Quando nós queremos a bênção de Deus, a provisão de Deus, a nossa família abençoada, nós nos colocamos em oração, nós usamos a nossa fé, mas às vezes não acontece o milagre que nós buscamos. Às vezes nós estamos orando há muito tempo por uma causa e isso não está acontecendo, e nós achamos que tem alguma coisa errada conosco. Algumas pessoas costumam até pensar que Deus não está mais com elas, que Deus abandonou, ou que tem alguma coisa errada na igreja, ou que os irmãos estão orando errado, estão ministrando de forma incorreta. Só que a palavra ela é pregada a cada culto, e nós temos comichão nos ouvidos muitas vezes e só ouvimos aquilo que nos agrada, só ouvimos quando a bênção é liberada, só ouvimos quando o mal é repreendido, mas deixamos de ouvir e de entender quando a palavra ela é anunciada de forma, aleluia, em que nós possamos praticar, porque a palavra não é para chegar aqui, ser dita e nós sair para a rua e não nos lembrar mais dela. A palavra é para ela ser dita aqui, é para o conhecimento entrar pelos nossos ouvidos. O Espírito de Deus, aleluia, Ele tem acesso a nós através do nosso Espírito, e o nosso Espírito ministra ao nosso coração, à nossa alma, e nós somos edificados e saímos daqui com o ensino para colocar em prática lá fora, na nossa vida e por onde quer que nós andemos. A palavra de Deus nunca foi algo a ser dito e depois sair daqui para fora e não me lembrar da mensagem. Se isso acontece na tua vida, você vai para a tua casa, depois de um culto abençoado desse, a maldição é quebrada, o inimigo é repreendido, você pode ser liberto naquele momento, mas a legalidade para o inimigo continuar agindo na tua vida e para a bênção chegar, ela vai existir. Nós precisamos aprender que a verdade que liberta, a verdade que nos abençoa, a verdade que traz as mãos de Deus, aleluia, sobre nossas vidas, é a verdade que nós colocamos em prática na nossa casa, se nós obedecemos a Deus. Entre os mandamentos de Deus, eu gosto de mencionar, e eu vou mencionar primeiro o maior de todos os mandamentos, o primeiro mandamento de Deus, que é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima dos teus pensamentos, do teu entendimento. Nós devemos amar a Deus. E como é que, de forma que nós manifestamos o nosso amor a Deus? E eu sempre gosto de usar uma analogia, um exemplo. Nós temos relacionamentos pessoais, né? Somos casados, temos namorada, temos até mesmo amizades que nós precisamos conquistar. E quando nós queremos agradar alguém que nós amamos, nós precisamos conhecer o gosto, né? Muitas vezes
o esposo gosta de um chocolate amargo, muitas vezes a esposa gosta de um doce de leite, de uma ambrosia, e nós precisamos conhecer a pessoa para saber de que forma que nós vamos agradar, porque não tem como nós agradar alguém que nós não conhecemos e amar do nosso jeito de uma forma que a pessoa não vai gostar, não vai ser amor nunca. E é desta forma que Deus ele quer ser amado. Ele quer que nós o conheçamos, Ele quer que nós entremos para dentro da sua palavra, fiquemos curiosos sobre Ele, para saber de que forma podemos agradar. João capítulo 14, versículo de número 21, Jesus ele diz que aquele que guarda os meus mandamentos e os cumpre, ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aleluia! Nós queremos muito ser amados por Deus. Nós queremos muito a bênção de Deus. Nós queremos muito que ela chegue até nós. Mas para isso nós precisamos, eu digo outra vez, colocar os princípios da palavra em prática nas nossas vidas. E amar a Deus não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero. Deus ele quer ser amado, Ele quer ser reverenciado da forma que Ele gosta, da forma que Ele, aleluia, estipulou que o amor fosse, porque a intenção e o entendimento que o mundo tem por amor nos dias de hoje é um entendimento errado. As pessoas colocam amor como um sentimento, como uma atração, como algo passageiro, mas o amor a Deus, aleluia, não é só um sentimento que nós temos por Ele, é um entendimento, é um conhecimento, é uma prática que nós devemos exercitar cada dia. Se o amor aos olhos de Deus fosse apenas um sentimento, não seria um mandamento. Porque eu, por exemplo, trabalho com os guris. Se eles vierem para mim e mandarem fazer algo, mesmo sendo funcionário deles, eu escolho obedecer ou não. Se Deus manda eu fazer alguma coisa, eu escolho obedecer. Então o amor ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Eu faço o melhor pela pessoa que eu amo, porque eu escolhi fazer o melhor, eu escolhi manifestar esse amor. De que adianta? Outro dia eu usei uma palavra até meio forte, eu falar que amo a minha esposa e esbufetear ela. De que adianta eu falar eu te amo, mas do meu jeito, e dar tapa na cara dela e judiar e não respeitar os sentimentos dela? Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. De que forma? De que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, antes que nós pudéssemos conhecer, antes que nós nascêssemos, Ele já tinha praticado o amor para conosco. Glória a Deus. Ele colocou o amor em prática. Durante 3 anos e meio, Ele deixou a glória dele e Ele veio andar como homens. Ele, de grande, Ele se tornou pequeno, e Ele não teve por usurpação Ele ser igual a Deus ou parecer melhor do que ninguém. E durante 3 anos e meio Ele veio vivendo as mesmas paixões, as mesmas tentações, as mesmas dores, os mesmos cansaços. E a palavra de Deus diz que Ele foi tentado em tudo aquilo que nós somos tentados. A diferença é que Ele não pecou em nada. E mesmo passando por limitações, Ele não pecou. Ele manteve a sua integridade de Deus. Ele manteve-se verdadeiro. Ele continuou amando ao Pai, cumprindo com a vontade de Deus. Em João, no capítulo de número 7, nós também vamos ver que Jesus, quando Ele vai até um poço para conversar, falar com uma samaritana, que todos os outros achavam que ela era uma pecadora por ser de um povo que não tinha a mesma fé que os israelitas. Depois de pregar para ela, dela ir trazer o povo até Ele, depois dele se revelar, os discípulos chegaram com comida para Jesus, porque
porque Jesus ainda não tinha comida, eles tinham ido buscar alguma coisa, e Jesus falou que não precisava, não queria, e eles se perguntou, será que ele comeu alguma coisa? Será que ele se alimentou? E Jesus falou, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, eu tenho algo que me sustenta, que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. Quando nós amamos a Deus a ponto de cumprir com princípios, a ponto de praticar o conhecimento que é expressado a cada culto neste altar, ou no altar da igreja em que nós congregamos, ou em que nós somos membros, quando nós amamos a Deus a ponto de colocar em prática, esta vontade de Deus que nós colocamos em prática, ela é sustento para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é sustento quando nós a colocamos em prática. E eu sinto uma graça de Deus muito grande, aleluia, nesse momento. E eu sei que Deus, ele está aqui hoje, ele está quebrando paradigmas. Eu sei que Deus, ele está aqui hoje e ele está abrindo entendimento, ele está se revelando, como aconteceu com os discípulos que iam pelo caminho de Emaús, porque todos nós gostamos das revelações de Deus. Eu sou apaixonado pelos dons e eu busco, e eu não sabe como eu sou apaixonado pelo pentecostalismo, como eu gosto das manifestações de Deus. Mas Deus me trouxe aqui hoje de forma diferente para mostrar para vocês que a revelação de Deus é a palavra dele quando ela alcança o nosso coração. E os discípulos, depois que Jesus já tinha sido morto, já estava ressuscitado, mas eles não sabiam, 2 discípulos, eles estavam no caminho de Emaús, segundo Lucas, no capítulo de número 23, se eu não estou enganado. Glórias a Deus. Aleluia. No capítulo de número 24. Os 2 discípulos estavam no caminho de Emaús e eles estavam conversando acerca de tudo que tinha acontecido. E eles pensaram que Jesus era realmente o Messias, que iria restaurar o reino de Israel, porque eles esperavam o reino terreno, eles esperavam que eles fossem restaurar o reino de Israel de forma pessoal, de forma física, enquanto Jesus, ele veio trazer para nós um reino eterno. E eles estavam conversando sobre aquilo. E eu fui chegar um pouco mais além da palavra e fui procurar o que significa Emaús. E Emaús significa águas ferventes ou águas quentes. E eu pergunto para vocês, quando vocês querem limpar uma sujeira que é muito grossa, uma gordura da louça, eu creio que não sou só eu que faço isso, mas nós jogamos uma água quente, a água ela já purifica, a água quente, então ela purifica mais ainda. Então eu entendo como uma revelação de Deus que os discípulos, eles estavam no caminho das águas, eles estavam andando pelo caminho e eles estavam conversando sobre a palavra de Deus, tentando entender a palavra de Deus. E isso acontece conosco quando nós estamos andando no caminho e estamos querendo uma revelação de Deus, estamos buscando a Deus em oração, estamos buscando a Deus pela palavra, andando pelo caminho. Então a palavra de Deus diz que Jesus, ele chegou até eles, mas eles não reconheceram no primeiro momento que era Jesus. E Jesus viu que eles estavam conversando e começou a explicar a palavra para eles, como era necessário que o Cristo padecesse e fosse morto. Talvez ele estivesse citando o começo do livro de Oséias, no capítulo de número 3, versículo 1 em diante, onde fala que o Cristo, ele seria morto e depois ressuscitaria. E começa a explicar para eles as coisas que os profetas já tinham falado acerca do Cristo. E eles estavam chegando onde eles iam parar, e Jesus iria continuar, e eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. Então, quando o pão estava sendo partido por Jesus, depois da graça, diz que Jesus desapareceu, mas eles comeram do alimento que Jesus havia trazido para eles. Eles ouviram a palavra de Deus, então eles
se tocaram que aquele que estava com eles era Jesus, e eles falaram para o outro: vocês não perceberam que o nosso coração fervia enquanto ele falava? Vocês não perceberam que tu não percebeu que aquele que estava falando com a gente era diferente? E o entendimento deles foi aberto, e eles perceberam que era o próprio Jesus quem falava com eles, e foram para ficar junto com os discípulos. No mesmo livro de João, Aleluia, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluias, cantarabassu e assurian dele cantarabassai. No mesmo livro de João, Jesus ele fala que se creres em mim, como diz nas Escrituras, no mesmo capítulo de número 7 de João, se eu não estou equivocado, Jesus ele diz: se creres em mim, como diz nas Escrituras, então do seu interior fluirão rios de água viva que jorram para a vida eterna. E diz que Jesus falava isso acerca do Espírito Santo que ia ser entregue a eles depois que ele fosse assunto ao céu. Santo é o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. aleluia, Jesus fez promessas do derramamento do Espírito Santo. Jesus fez promessa do derramamento do Espírito Santo, mas ele fez essa promessa para aqueles que crescem, como diz nas Escrituras. E nós precisamos crer como diz nas Escrituras. E as Escrituras nos falam que nós devemos obedecer, nos falam que nós devemos instruir, nos falam que nós devemos exortar as pessoas quanto à prática do pecado, que nós devemos anunciar essa palavra. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar estas palavras aos nossos filhos quando eles se levantam, assentado à mesa, andando pelo caminho, e também quando eles estiverem se deitando. E eu percebo pelo decorrer da palavra que o povo de Deus naquela época não colocou isso em prática. Porque em Juízes, quando nós formos ler, nós vamos ver que ali diz que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Se levantou uma geração que foi desobediente a Deus, porque eles não conheciam porque eles não foram apresentados à palavra de Deus. E muitos de nós hoje em dia oramos para que os nossos filhos voltem para Cristo, ou para que os nossos filhos se mantenham na presença de Deus. E nós precisamos aprender que a primeira responsabilidade, ela é nossa. E eu falo aqui com muito temor, porque eu tenho um filho de 15 anos que, graças a Deus, está na presença de Deus. E algumas pessoas me chamam de chato, porque eu estou sempre falando de Deus e cobrando que ele leia a Bíblia e cobrando que ele se esforce para colocar como prioridade as coisas do reino. Enquanto nós não estamos nem falando de Deus, não temos nem autoridade na nossa casa, muitas vezes, para liberar uma palavra de bênção para o nosso filho, para dar um abraço nele, ao mesmo tempo, se for necessário, uma varada também, para instruí-los eles no caminho que eles devem andar. Nós precisamos entender que se nós não colocarmos em prática essas palavras e todas as outras que estão escritas na Bíblia, nós estamos permitindo que maldições cheguem em nossa casa e nossa vida. E aí essa maldição ela não vai ser quebrada por uma oração ou por uma campanha. Esta maldição só vai ser quebrada quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós mudamos a nossa forma de proceder diante de Deus. Nós precisamos entender que se nós queremos viver o melhor de Deus, se nós queremos ter uma família abençoada, queremos ter a provisão de Deus, nós queremos ter a bênção de Deus sobre nossas vidas, nós precisamos cumprir com princípios.
Nem mesmo Deuteronômio, no capítulo 11, que eu mencionei agora há pouco, ali fala que se nós obedecermos a Deus, lá no capítulo 28, 29, 30 também, de Deuteronômio, fala muito, porque Deus, ele é incisivamente insistente quanto à prática da obediência. Ele fala várias vezes: se me obedeceres, então eu enviarei a chuva no tempo certo e também a chuva seródia. Ele estava dizendo que ele enviaria a chuva no tempo de chuva, mas quando não era tempo de chuva, se nós precisar que ela aconteça, ele também manda seródia, uma chuva fora de tempo, para que a nossa terra seja regada e não falte mantimento na nossa casa. Que aí a terra, ela vai produzir erva, os animais iriam comer daquela erva, o gado ia se manter gordo, os pés de frutas iriam dar os seus frutos no tempo certo, não ia faltar alimento para o povo. Só que isso só iria acontecer se eles cumprissem com a palavra. E esse princípio, ele continua sendo o mesmo. Ele precisa ser cumprido, a palavra de Deus precisa ser colocada em prática, se nós quisermos a bênção de Deus sobre nossas vidas. E eu oro a Deus neste momento, para que nós, aleluia, tenhamos o nosso entendimento aberto e procuremos, aleluia, cumprir com essa palavra, porque eu creio que Deus, ele quer levantar uma igreja, aleluia, nesta cidade, com conhecimento, com entendimento, aleluia, de quem Deus é e do que o que Deus quer de nós, aleluia, para abençoar um povo neste lugar. Um povo que vai ter unção, autoridade para expulsar o inimigo quando ele tentar chegar diante de nós, e um povo que vai ter a bênção de Deus, vai ter suprimento para quando chegar um necessitado poder estender as mãos, para que quando chegar um missionário querendo ir levar a palavra em lugares que ninguém mais quer, um povo que possa sustentar esse missionário. Deus, ele quer levantar um povo, mas nós percebemos que tem acontecido de muitas pessoas se manterem há muitos anos na presença de Deus e muitas vezes faltar praticamente o necessário, não falta o essencial, porque Deus não permite, porque há uma promessa para aqueles que professam o seu nome. E Deus não quer que isso se mantenha sempre assim. A bênção de Deus me fala pela palavra que ela é transbordante. A bênção de Deus, ela é como um vaso que estivesse nesse lugar aqui, e a bênção de Deus caindo, e ela vai se derramando para outros vasos que estiverem ao redor. Quando nós estamos diante de Deus e estamos procurando viver a palavra de Deus, sem desanimar, porque o momento não parece bom aos nossos olhos, porque nós estamos colocando Deus contra a parede muitas vezes. Quando nós vamos buscar a Deus, nós vamos falar: Senhor, se o Senhor fazer isso, eu entrego a minha vida a Ti. Eu aprendo pela palavra, pelo conhecimento da verdade. Hebreus capítulo 10, versículo de número 36, diz que nós necessitamos de paciência. Para quê? Para fazer a vontade de Deus e então receber a promessa. Nós estamos querendo que Deus faça a nossa vontade primeiro, para depois nós fazermos a vontade dele. Enquanto a palavra de Deus fala que nós precisamos ter paciência, fazer a vontade de Deus, então a promessa se cumpre. Santo seja o nome do Senhor. Santo seja o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Cantarabassuia, suriã, dele cantarabasai. Deus, ele continua sendo único, ele continua sendo maior, ele continua sendo o mais poderoso, ele continua sendo grande.
quem precisa dele somos nós. Quem depende dele somos nós. Será que você pode se levantar, não digo da cadeira, mas se levantar daqui para frente e buscar fazer a vontade dele, buscar conhecer a verdade que liberta, a verdade que abençoa, a verdade que enche celeiros? Aleluias! E você vai começar a viver um tempo de promessas, você vai começar a viver um tempo de bênção. E quando os irmãos vierem fazer uma campanha de quebra de maldição, você não vai vir para que Deus quebre maldição, mas você vai vir para ser usado por Deus para trazer bênção para aqueles que ainda estão prisioneiros do inimigo. Oragai, Surian, Daragai, Shaganagai. A autoridade de Deus, ela está sobre as nossas vidas, sim. A autoridade de Deus está sim, mas é por meio da palavra, é por meio do poder no Espírito. Nós queremos muito poder, mas estamos muito pouco dispostos a fazer aquilo que traz poder de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo falou que o Evangelho é poder de Deus para salvar as nações, salvar do pecado, salvar do inferno, salvar das maldições, salvar da pobreza, salvar da tristeza, salvar da angústia. Mas nós não estamos nem conhecendo este Evangelho que salva, que cura, que restaura, que batiza com o Espírito Santo. Oh, aleluias! Jesus antes, aleluias, de ser assunto nos céus, antes de ser levado aos céus novamente, ele deixou uma última instrução para os apóstolos, deixou um último mandamento, e ele falou: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto se cumpra a promessa, aleluias, de que o meu Pai vai revestir vocês de poder. Ragai, Surian, Daragai, Shaganagai. Cantaravassuia, Surya, dele cantaravassai, Omara, Candaraya, Sharamaya. Eles estavam tristes e frustrados, porque a maior parte do povo de Israel pensava que o mestre que eles haviam seguido durante 3 anos e meio tinha morrido. Eles tinham motivos para se frustrarem. Pedro tinha pecado, tinha traído a confiança de Deus ao negar ele 3 vezes. Os discípulos todos se dispersaram quando Jesus foi levado preso, estava sendo torturado. Eles tinham muitos erros que eles tinham cometido, e esses erros podiam acusar eles, como eu sei que erros estão acusando pessoas aqui, mas o sangue de Jesus ainda tem poder para perdoar pecados, para repreender o inimigo, para mandar embora toda a opressão do maligno sobre vidas deste lugar. Mas nós vamos ser abençoados e vamos ser verdadeiramente libertos, cumprindo, obedecendo. E os discípulos, mesmo com motivos para desistir, mesmo com motivos para se dispersar, os discípulos permaneceram orando a Deus, buscando a Deus em Jerusalém. E depois de alguns dias e muitos dias, cerca de 500 foram embora, ficaram 120 perseverando e buscando a Deus. Então nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e nós vamos ver que eles estavam buscando a Deus, eles estavam orando a Deus. Então, quando chegou o dia da festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes, nós vamos ver que, aleluias, desceu do alto como um vento veemente, apareceram diante deles línguas repartidas como de fogo. O poder, aleluias, que Deus falou que mandaria se eles permanecessem no lugar, desceu. Eles foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, porque obedeceram, aleluias, a instrução de Jesus,
a igreja começou a ser triunfante na face da terra. Pessoas frustradas, pessoas que tinham cometido pecados, pessoas que estavam tristes, aleluia, tiveram seu entendimento aberto, foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é um espírito de ousadia, que é um espírito que encoraja, que é um espírito, aleluia, que nos dá condições de cumprir com o nosso chamado. Ele encheu e eles foram cheios do Espírito Santo e a alegria tomou conta do coração deles. Então naquela época estava cheio de pessoas vindo de todos os lados do mundo que vinham adorar a Deus, sacrificar a Deus, vinham para aquela festa que era muito famosa no mundo naquela época. E eles viram os discípulos exaltados, eles viram os discípulos com movimentos desordenados. Eles estavam alegres, adorando a Deus, falando em outras línguas, e eles se admiraram de ver eles falando na própria língua, muitas vezes, aleluia, e acusaram eles de estarem bêbados. Então Pedro, eu gosto muito dessa passagem, porque Pedro, ele teve duas experiências com Deus, com multiplicação de peixes. Quando Pedro conhece Jesus, Pedro estava num momento de frustração. Ele tinha ido pescar a noite inteira, no Lucas capítulo 5, e depois de passar a noite inteira pescando, não pescou um peixe sequer, e estava lavando as redes quando Jesus chegou até ele. Então Jesus pediu o barco de Pedro emprestado, saiu um pouco para fora para pregar o Evangelho, para pregar a palavra. E eu costumo imaginar dessa forma, que enquanto Jesus pregava, o milagre ia acontecendo, os peixes iam ouvindo a palavra e chegaram para perto da praia. Porque depois que Jesus pregou, Jesus falou para Pedro: agora tu vai e lança tuas redes novamente. E Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira, já lancei a rede, não peguei um peixe sequer, mas segundo a tua palavra eu vou. Mais uma vez o princípio da obediência é colocado em prática. E Pedro, depois de ouvir, aleluias, o que Jesus tinha falado e atender a instrução dele, Pedro foi até o mar, lançou a rede, e era tanto peixe que sozinho ele não podia carregar, teve que chamar os companheiros para ajudar a levar o peixe. E aí as pessoas costumam dizer, algumas que não leem muito a Bíblia, que em João, no capítulo de número 20 ou 21, na segunda pesca maravilhosa é a mesma, mas não é, porque ali Jesus já tinha aparecido algumas vezes aos apóstolos. E Jesus e Pedro estando junto com seus irmãos, com os apóstolos, Pedro fala para eles: vão, eu vou pescar, e mais 7 vão com ele, vão pescar. E as pessoas costumam dizer que Pedro estava voltando para o mundo da onde ele tinha saído, e eu não acredito que fosse por esta causa que ele estava indo para a praia pescar. Eu acredito que Pedro, ele se lembrou de quando ele tinha tido a primeira experiência com Jesus. Ele se lembrou: eu vi ele pela primeira vez na beira da praia pescando, e eu vou lá de novo, quem sabe ele aparece para mim. E Pedro foi junto com os apóstolos, eles estavam pescando, e Jesus chegou na beira da praia, eles não reconheceram Jesus. Jesus perguntou: tem alguma coisa para comer? E eles falaram: não temos nada. Então lança a rede desse lado. E eles outra vez eles colocaram em prática a instrução de Jesus, e outra vez a multiplicação de peixe aconteceu. Então João falou para Pedro: aquele lá é o mestre. E Pedro viu que era o mestre, estava sem roupa, colocou uma roupa ligeira e saiu nadando, não esperou nem que o barco fosse até a beira da praia. E eu digo que eu creio que Pedro, ele queria o encontro com Jesus, pela ansiedade dele, quando viu que era o mestre, ele não se importou da forma que ele estava, ele foi até Jesus. E no capítulo de número 2 de Atos, depois deles obedecerem a Cristo de novo, eles foram cheios de poder. E o Pedro, que havia pecado tanto, o Pedro que havia traído Jesus, negando ele 3 vezes, foi o primeiro a levantar a voz. Ele falou: varões, galileus e homens de toda a nação, escutai, ninguém aqui está bêbado. Nós estamos aqui hoje porque começou a se cumprir a promessa que foi feita por Deus lá em Joel. E nós fomos cheios do Espírito Santo, e começou a pregar acerca de Jesus Cristo. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram.
E a palavra de Deus diz que dali em diante, cada vez que os discípulos, os apóstolos pregavam, junto com a pregação, a palavra era confirmada com sinais e maravilhas que aconteciam. E eu não sei qual a tua enfermidade, eu não sei qual é o teu familiar que está precisando de libertação, mas vai ter pessoas que vão chegar em casa e a pessoa que mais difícil de vir à igreja vai querer estar aqui no próximo culto, vai querer que você leve ela em algum outro culto, vai querer que você ajude a buscar a Deus. Eu creio que pessoas que estão enfermas aqui, sentindo incômodos, que não entendem, vão chegar em casa e vão perceber que não estão sentindo mais nada, porque a palavra está sendo pregada, entendimento está sendo aberto, porque Deus está fazendo a obra dele na vida de todos nós que estamos aqui, pela, aleluia, atenção que nós estamos dando à palavra de Deus. Nós conhecemos a verdade, agora vamos praticar esta verdade e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Você pode ficar de pé um minuto? Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero orar com vocês antes de entregar o microfone para o irmão Anderson. Mas eu quero que vocês repitam de novo, só que dessa vez de forma diferente. Eu quero que vocês repitam comigo: eu vou praticar. Eu vou praticar A verdade que me liberta. Eu vou praticar a verdade que me liberta. A verdade vai libertar vocês, vai libertar os seus que não estão aqui, vai curar enfermidades desta noite e vocês vão ter testemunhos para contar. Porque vocês vão sair daqui com um ânimo novo, aleluias, querendo praticar esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por esta noite, Senhor, e eu tenho certeza, Senhor, aleluias, porque o Senhor não é Deus de confusão, que a tua palavra está sendo confirmada nesta noite, através de cura, de libertação, de maravilhas que vai acontecer em lares de pessoas que estão aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, manifesta da tua glória, da tua bênção. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a tua palavra, nos dá ser encorajamento, ser sede e fome de justiça, para que nós tenhamos, ó Pai, aleluia, vontade todos os dias de conhecer o Senhor e de prosseguir em te conhecer. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Pai. Se há ainda, Senhor, aleluia, um demônio corajoso, se há ainda uma influência maligna, Senhor, no meio de nós, ó Pai, que ela seja repreendida e saia agora, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Continua operando as tuas maravilhas, abençoando esta igreja, este ministério, ó Pai, dando, Senhor, crescimento a esta obra, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.